A, a gente fala todos os dias sobre isso, infelizmente, porque isso está sob ataque, e aqui a expressão correta, adequada, técnica, científica é ataque. As liberdades individuais são atacadas, foram vilipendiadas por esses necrófilos da Constituição. Eu gosto de falar, né? Assassinaram reiteradamente a Constituição, hoje vilipendiam o cadáver que sobrou, né? Na verdade, virou uma sopa de churume a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Virou uma sopa de churume as declarações abjetas de ministros do Supremo Tribunal Federal, como Barroso, como Gilmar Mendes, como Alexandre de Moraes, a própria Carmen Lúcia. É sopa de churume o que sai da boca desses caras. É satânico, é demoníaco. Esses caras fedem enxofre. Pô, Marcos, segura a onda aí, cara. Você tá muito loucão. Tô muito loucão. Isso que a gente tá vendo é a fundação dessa engenharia social promovida ativamente pelo STF. Os ministros que mandam no Supremo Tribunal Federal hoje, porque você tem os subministros, tem 2 subministros hoje no STF, né? Tem perdão, nossa, até o nome às vezes a gente esquece, né? Tem nomes que a gente não esquece, que são os galos do STF. E tem as galinhas do STF, André Mendonça e Cássio Nunes, que a gente esquece. Mas são subministros. Eles estão no nível abaixo. Eles olham com reverências as manifestações mais esdrúxulas, inadequadas, obsoletas, trágicas do Barroso, que tem a ver com engenharia social. O Barroso se considera um grande arquiteto da sociedade brasileira. Ele, o Alexandre de Moraes, o Gilmar, eles se consideram grandes arquitetos da nossa sociedade. Não existe só uma justiça, né? Existe a justiça climática. E o Barroso fala, justiça climática, a injustiça climática recai sobre os mais pobres. Falou isso agora. O problema é a ignorância e o negacionismo que cercam o tema. Disse o Barroso agora. Entendi. É o mesmo que acha que as decisões do Supremo sobre catástrofes naturais vão ajudar na próxima catástrofe? Ou será que é o mesmo Barroso que falou que a natureza escolheu o Rio Grande do Sul? Né? Pô, esse cara, ele consegue. A gente vive em 4 dimensões, né? As 3 dimensões espaciais e a dimensão temporal. Esse cara deve viver em 6 dimensões. De tão absolutamente brilhante que esse cara é. Que visão de jogo que ele tem. Eu já falei isso. Ontem eu disse que a gente tem que erigir uma estátua enorme do Alexandre de Moraes pelado na Praça dos Três Poderes para fazer uma sombra imensa com o poder fálico dele sobre o Congresso Nacional. Fecha o Congresso, faz um subsolo no STF, coloca todos os políticos lá como bichinhos submissos, encoleirados, né? Aprisionados. E o povo, então, nem vê. O povo que colocou os políticos eleitos lá, esquece. É subpovo. Eles inventaram os subministros, eles inventaram uma democracia sem povo, onde quem manda é o judiciário, e o tiranocrata maluco, apoiador, apologista de ditadura, que é o Lula, o Dino e essa turma do entorno dele, o Pimenta, só aplaude essas liberdades relativas, essa sopa de churume que sai da boca desses caras. Liberdades relativas. Precisamos rediscutir. Olha o que ele fala. Um dos desafios hoje é preservar a liberdade de expressão e enfrentar as notícias falsas. Irmão, você, Barroso, aqui, de coração, tá? Você tinha que calar sua boca, cara. Você tá falando demais. Você é presidente do Supremo. A sua verborragia indecente
Já passou da encheção de saco. Eu sei que você é um tirano maluco, que você se considera um grande ministro. Eu sei que teu ego é inflado, tua vaidade. Você gosta de sabujo lambendo as tuas botinhas aí. Cara, eu sei de tudo isso, mas passou da hora de você fechar sua matraca fedida, cara, porque isso que você tá falando, você não é ninguém para combater notícia falsa, você é o maior promotor delas. A sua visão de mundo é falsa, a sua visão de mundo é mentirosa, a sua visão de mundo é inadequada, é perniciosa, é malévola, vai destruir o Brasil, a sua visão de mundo. Enquanto a gente puder, a gente vai gritar isso daqui em todos os lugares que a gente tiver. Você é uma meretriz dos seus desejos, Barroso. Você é um cara tão ególatra, tão vaidoso, que você, igualmente ao Alexandre de Moraes, não tem mais freio. Você vê um microfone, você quer engolir um microfone, cara. Né? Você vê alguém na rua com o celular na mão, você já acha que alguém está querendo te entrevistar para saber o que você pensa. Por isso que eu falo, sabe? É coleção de crime de responsabilidade que esses caras têm. Não dá para transigir com isso. E ele ainda chama a liberdade de expressão de biombo desse direito. Pessoas se escondem por detrás do biombo desse direito. Tá cheio de ditador do século passado que não tinha a menor cara de pau de falar uma coisa dessas que você falou agora. É pior do que cinismo. É pior do que cinismo. Infelizmente, o Rodrigo Pacheco faz parte aí desse circo de horrores, dessa coisa nojenta que virou a presidência do Senado, que virou essa relação com o Supremo Tribunal Federal. Eu já fui muito claro aqui várias vezes, né? É um prevaricador. E no fundo, né, quando você vê crimes em série aí tomando de assalto Brasília e a chefia dos poderes, é óbvio que o pessoal fica achando que não tem para onde ir, não tem o que fazer. Só tem um lugar que o povo pode fazer alguma coisa a respeito disso. Enquanto a gente tem as redes sociais, nas redes sociais, enquanto a gente tem as ruas, é nas ruas. A gente não vai conseguir fazer nada. O sistema degradado do jeito que está só irá piorar. O sistema degradado do jeito que está só irá piorar. Enquanto não tiver minimamente mobilização popular em torno desta pauta, veremos a liberdade de expressão ser corroída, fulminada, vilipendiada, abduzida, sequestrada pelo verborrágico, indecente ministro Luiz Roberto Barroso. Tivemos que escutar durante muito tempo, até hoje, a famosa frase "o amor voltou". Como nós estamos vivendo numa época em que nada é o que realmente é, mas sim como se identifica, eu acho que eles se referem ao transamor, o ódio que se identifica como amor. A boca e o coração do ladrão sentado na cadeira presidencial é a prova mais inconfundível do que eu me refiro. Desde que assumiu a presidência, e até um pouco antes disso, Lula tem demonstrado que ele está completamente dominado pela bile, pelo ódio. Vamos lembrar algumas das grandes asneiras que ele falou para que a gente chegue no que ele disse ontem. Vamos lá. Falou que os valores da família são um retrocesso, retrógrados e devem ser extirpados da sociedade. Se referiu à luta do povo judeu pela sobrevivência a um novo holocausto, chamando o povo judeu de nazista. Esse deveria entrar por livro dos Guinness de maior idiotice já pronunciada por alguém no mundo. Falou que a Covid era um presente da natureza para provar para a sociedade o tanto que o Estado deve ser forte e controlar a sua vida em todos os aspectos. Disse que não pode prender um ladrão de celular. O ladrão de celular ele rouba para tomar uma cervejinha e mata um pai de família no caminho. Recentemente, no Rio Grande do Sul, disse que ficou impressionado que no Rio Grande do Sul tem muitos negros. Um cara que está no terceiro mandato na presidência não conhece o Rio Grande do Sul. Ficou impressionado porque no Rio Grande do Sul tem muitos negros. Agora,
na sua última verborragia, Lula disse isso aqui. De naval, é preciso voltar a Embraer vender mais avião. Outro dia a Embraer era uma empresa quase quebrada, foi vendada para a Boeing. Ainda bem que acabou que teve um desastre, não quis mais a Infraero. Ainda bem que acabou que teve um desastre, não quis mais a Infraero. Deixa eu te explicar. Em 2019, um avião caiu, matando 346 pessoas. 346 vidas foram ceifadas em um trágico acidente. 346 famílias choram até hoje por terem perdido seus entes queridos. O que o Lula faz? Ele usa essa tragédia como uma explicação que foi boa. Ainda bem que teve essa tragédia, porque assim a Boeing não comprou a Embraer. Isso ele falando da desindustrialização do Brasil, como o Brasil parou de crescer. O Brasil já não cresce muito bem há muito tempo devido às políticas esquerdistas e progressistas que reinam no ideário coletivo da máquina estatal. O empreendedorismo não se sente à vontade em abrir empregos, em gerar renda no Brasil. E aí ele tenta justificar, olha só, ele agradece uma tragédia que matou 346 pessoas, porque essa tragédia impediu a Boeing de comprar a Embraer. 346. Enquanto isso, 5 milhões de pessoas com dengue no Brasil, mais de 2 mil pessoas perderam suas vidas por dengue. Dengue, gente. Imagine se fosse um vírus novo sem vacina numa pandemia. Ainda bem que Lula não era o presidente durante a pandemia. Imagine o estado que estaria essa nação. Queimadas batendo recordes, enquanto isso o Ibama de greve. Yanomamis, morte de Yanomamis batendo recorde. Cadê esse governo? Quando ele aparece, é para falar uma besteira dessa. Agradecendo uma tragédia que tirou a vida de 346 pessoas. Porque uma empresa não foi vendida. Tem cabimento uma coisa dessa? É esse o transamor? O ódio que se identifica como amor? E ai de você de questionar esse amor que agora reina no nosso país. Com certeza, já é crime. Polícia Federal bate na sua casa e o nosso STF, que bravamente luta pela nossa democracia, vai preservar as instituições. E falar sobre isso virou crime também. Falar sobre as besteiras que o Lula fala, a incompetência em relação a tudo, não só Rio Grande do Sul, Amazônia, queimadas, dengue, virou crime. Você é perseguido. Como pode alguém ainda apoiar esse governo? Essa é a parte que eu acho que tinha que ter um estudo sério. Em como que uma mente pode ser deformada a tal ponto, onde ela ignora fatos, a realidade objetiva, para abraçar uma ideologia já comprovadamente genocida, nefasta, perversa e demoníaca. Um abraço. O ministro Alexandre de Moraes mandou prender acusados e condenados pelos atos do 8 de janeiro que deixaram o país. Segundo o site UOL, ao menos 9 pessoas deixaram o Brasil depois de quebrar a tornozeleira eletrônica. A Procuradoria-Geral da República pediu que eles fossem incluídos na lista de difusão vermelha da Interpol no dia seguinte à publicação da reportagem. O PT chegou a mentir nas redes sociais sobre o resultado desse pedido. Disse o partido na rede social X que a Interpol procurava, abre aspas, 51 golpistas do 8 de janeiro. A verdade é que até o momento não houve nenhuma manifestação da Interpol sobre o caso. Fabi Barroso, quero ouvi-la, foi um pedido aí do PGR, Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, né, para a inclusão desses nomes na lista vermelha da Interpol. E aí saiu nesse final de semana esse pedido aí do ministro Alexandre de Moraes, pedido de prisão, são mais de 40 pedidos de prisão desses envolvidos pelos atos do 8 de janeiro. Perdemos a conexão com a Fabi aqui. Silvio Navarro, meu parceiro de estúdio, então vou passar a bola para você enquanto a gente consegue restabelecer aqui a conexão com os nossos parceiros de vídeo aqui. Quero ouvi-lo aí sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes desse final de semana. Silvio.
Paula, começar pela postagem do PT, né? Isso sempre remete a uma capa, uma das belíssimas capas, talvez uma das mais bonitas que a Revista Oeste já publicou, Os Perdoados Não Perdoam, assinada por Augusto Nunes, e o Christian Costa também participou da reportagem. O PT, que usa esses termos, né? Os golpistas procurados pela Interpol devem ser todos presos. O PT é um partido formado por anistiados, pessoas que receberam a anistia depois do regime militar. Então é justamente o título dessa capa da revista Veja, Os Perdoados, da revista Oeste, Os Perdoados Não Perdoam. Esse é um ponto. O outro ponto, a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Olha, o Brasil precisa, eu vou insistir, o Brasil precisa sair do 8 de janeiro. Essa data já rendeu, vamos chamar assim, né? As pessoas já estão cumprindo pena. Usar uma tornozeleira à espera do trânsito em julgado, por exemplo, já é cumprir pena. Nas suas cidades, a humilhação diária de ter de andar com uma tornozeleira, as restrições impostas pelo uso do equipamento, sabe, isso já é cumprir pena. E são pessoas que participaram de um tumulto e há sim punição, há sim penalidade para crime de depredação, tanto faz se o patrimônio é público ou privado. Mas para por aí. O que aconteceu ali foram penas duríssimas, cujo tempo em regime fechado, na maioria das vezes, é superior a crimes hediondos, a crimes muito mais bárbaros. E essas pessoas, claro, muitas delas entraram em desespero. Ninguém aqui está defendendo quebrar tornozeleira eletrônica, fugir do país. Ninguém aqui defende nenhum tipo de irregularidade, nunca defendemos. Inclusive, depois do 8 de janeiro, nós, em todos os comentários, porque tem muita gente maldosa por aí que recorta esses comentários, esses caçadores de fake news da esquerda, nós sempre condenamos a depredação, a invasão, sempre, sempre. Mas tem que parar por aí. É impossível continuar impondo penas absurdas de 17 anos, 15 anos para avós, para avós, para pais, para mães. Tem gente que entrou em desespero, evidentemente, porque foi participar de uma manifestação que terminou de um jeito que ninguém gostaria. Houve uma turba de estúpidos que se misturou a ela e cometeu depredação. Uma tarde ruim em Brasília, mas que tem filhos em casa, que são cuidadores, tem pessoas que têm, sob sua guarda e responsabilidade, portadores de doenças. O Brasil precisa virar essa página do 8 de janeiro, o Congresso Nacional precisa avançar para uma anistia. E, aliás, a anistia é o melhor caminho para o Supremo Tribunal Federal sair dessa enrascada em que se meteu por causa do 8 de janeiro. Ô Ana, deixa eu voltar para você, se quiser concluir seu raciocínio em relação à pauta anterior ao assunto que comentamos aí desse crédito anunciado pela Dilma Rousseff, presidente do Banco dos BRICS, e aí se você quiser já emendar aí com essa decisão do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que desde a última sexta-feira então expediu, foram 47 novos mandados de prisão contra 40 condenados e 7 investigados aí pelo 8 de janeiro. Paula, para finalizar, a pauta da Dilma é a pauta do PT, né? São os parasitas que vão sugar absolutamente tudo. E eu estava falando da minha pergunta para o deputado Zucco, exatamente para fiscalização até da sociedade civil, diante da reconstrução no Rio Grande do Sul e da burocracia estatal que vai entrar para atrapalhar a vida do gaúcho. Não se enganem, não tenham a menor sombra de dúvida de que a burocracia, a mão estatal, que tudo atrapalha, vai tentar atrapalhar. Então, os gaúchos e os brasileiros, nós teremos que ficar, né, com o alerta ligado o tempo todo nos próximos anos. A reconstrução aqui da região de Nova Orleans, do Katrina, demorou 10 anos todo para ser reconstruída, 125 bilhões de dólares, muito do capital privado também investido. O Rio Grande do Sul, nós teremos que observar, né, e daí defender tanto a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão nas redes sociais, porque é exatamente por ali que nós vamos checar o que está acontecendo. Isso é o que eu finalizaria, né? Que eu ia finalizar do meu outro comentário. Agora, sobre o Moraes mandar prender
os acusados do 8 de janeiro que deixaram o Brasil, mostra, na verdade, e aqui faço coro com as palavras do Silvio Navarro, de que sempre defendemos a ordem, a justiça, o império das leis para os arruaceiros, os baderneiros, os que quebraram patrimônio público naquele 8 de janeiro. Só que tem muito preso político, né? A Câmara discutindo o dia do preso político, 9 de janeiro será o dia do preso político, porque temos presos políticos, senhoras de professoras aposentadas de 71 anos, condenadas a 14, 15 anos de prisão, por estar escondida dentro desses prédios da arruaça que estava, baderna que estava acontecendo lá fora. Então, o que mostra essa fuga em massa dos acusados do 8 de janeiro é o total descrédito na nossa justiça. Isso é muito grave, Paula, isso é muito triste, porque quando a primeira instância erra, você pode recorrer à segunda instância e mesmo num segundo possível erro, ou que você discorde de alguma decisão de algum juiz, você ainda tem a Suprema Corte para pedir para que, como revisora de todos os inquéritos, de todos os processos e condenações. Mas no Brasil essa pirâmide está totalmente invertida de cabeça para baixo e a nossa justiça está de cabeça para baixo. O que esses presos, o que esses acusados do 8 de janeiro estão fazendo no Supremo Tribunal Federal? Eles sabem muito bem que uma condenação de 14, 15 anos não tem a quem recorrer. Então é uma tristeza ver isso, que as pessoas estão fugindo do Brasil porque não confiam na nossa justiça e naqueles que deveriam ser os guardiões da nossa Constituição, do progresso, ordem e progresso na nossa bandeira, e principalmente da ordem constitucional e jurídica. É uma notícia triste, Paulo, muito triste. Meus amigos, ótima notícia para a direita que acaba de sair nesse momento. Bolsonaro e Braga Neto podem ter inelegibilidade revertida. Jair Bolsonaro e o ex-ministro da Casa Civil, general Walter Souza Braga Neto, recorreram ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, para tentar reverter a inelegibilidade imposta a ambos. O caso está relacionado a uma suposta campanha eleitoral durante um evento oficial da presidência. Eles foram condenados por abuso de poder político e econômico nas comemorações do bicentenário da independência em setembro de 2022. O novo recurso foi protocolado para que o caso seja analisado pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Fux é responsável pelo processo, após o ministro Cristiano Zanin se declarar impedido. Se uma das condenações for derrubada, a outra permanecerá em vigor. Além disso, Bolsonaro também foi condenado pelo TSE em junho do ano passado, por ataques ao sistema eleitoral em uma reunião com embaixadores. Mais uma notícia na tela. Dilma se pronuncia e nega que recursos para o Rio Grande do Sul tenham sido aprovados por Bolsonaro. A presidente do NBD, Novo Banco de Desenvolvimento, Dilma Rousseff, afirmou nesta terça-feira, dia 21 de maio, que os recursos destinados ao Rio Grande do Sul não foram aprovados durante o governo Bolsonaro. Em 16 de maio, o site Poder 360 divulgou que mais da metade do 1,1 bilhão, equivalente a 5,8 bilhões, anunciados para auxiliar na reconstrução do Estado, já estava previamente acordada em contratos assinados entre a instituição e o governo brasileiro no período de 2020 a 2023. Ao contrário do que insinuam expoentes da extrema-direita brasileira, os recursos anunciados há uma semana por Dilma Rousseff não foram aprovados na vigência do governo Bolsonaro. As operações para a concessão de empréstimos são bem mais recentes. A mais antiga é de novembro de 2023. A mais nova, de março deste ano. Lê-se em publicação no perfil de Dilma no X, ex-Twitter. De acordo com a publicação feita no perfil de Dilma no X, os 995 milhões correspondem a operações realizadas sob sua gestão no NDB,
500 milhões provenientes do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e 295 milhões do BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. Essas operações foram aprovadas, respectivamente, pelo Senado Federal em 14 de novembro de 2023 e pela Comissão de Financiamentos Externos do Ministério do Planejamento em março de 2024.